Então, para nós entender melhor, né, naquela época, né, irmãos, naquela época, para que o varão ele tivesse uma segunda oportunidade para ele casar-se novamente, né, era feito um concílio entre os homens. Caso o varão casasse e a sua esposa tivesse o ventre estéril, impossibilitada de gerar filhos, né? O concílio do homem, não aqui aprovado por Deus, mas era lhe dado o aval para que ele tivesse uma nova oportunidade. Por quê? Porque o intuito naquela época era que a sua descendência ela viesse crescer, né? O intuito ali era que crescesse ali e multiplicasse os filhos de sua descendência. Portanto, lembra lá de Abraão, quando Deus, né, ele faz uma promessa para Abraão que a descendência dele seria incontável, né, irmãos? E Sarai, que era sua esposa, ela ri, né? E o sorriso de Sarai não era um sorriso de deboche. Por quê? Porque no momento em que eles poderiam cheirar, eles foram impossibilitados e a sua idade avançou. Então ela riu com o intuito de como, no momento em que nós poderíamos cheirar, nós não conseguimos cheirar. Agora a nossa idade já está avançada, como vamos gerar filhos? Ela riu no intuito de que, não acreditando, né, que a descendência de seu esposo poderia ser alongada. Mas só que Deus ele não fez a promessa para Sarai. Deus ele fez a promessa para Abraão. Observa que por ela ter uma madre estéril, ela tenta ainda apressar a bênção. Ela ainda tenta apressar a bênção. Mas só que Deus diz que da semente de Abraão, Deus prosperaria. E naquela época, uma mulher que ela tivesse uma esterilidade, uma impossibilidade de gerar filhos, era considerada como uma mulher que carregava uma maldição, né? Ela se sentia tão cabisbaixa. A mulher, eu estudando, eu vi que a mulher se sentia tão cabisbaixa, né, e ser impossibilitada de gerar, né? Ela se colocava no lugar como ela estava impedindo do crescimento da descendência do seu esposo. Então ela, né, a anuidade dela era muito baixa, ela se sentia incapaz, né, irmão? Só Deus e a pessoa sabia o sentimento delas ali naquele momento, quando ela era impossibilitada de gerar, né? E a Bíblia diz que Deus ele cerra a madre de Ana. Então Ana fica o quê? Impossibilitada de gerar. Mas diz a Bíblia que a sua rival, ou a Bíblia coloca, né, como a sua competidora, todos os dias a irritava por esse motivo. Imagino aqui, né, as duas aqui convivendo no mesmo ambiente, as duas convivendo debaixo do mesmo teto, né? E todas as vezes que Ana ela passava, né, a sua rival ou a sua competidora lançava palavras para entristecer o seu coração, né? A Bíblia não fala as palavras que Penina ela falava, mas ela afligia Penina a todo momento. Ela afrontava Ana a todo momento, lançava palavras para fazer Penina desanimar de tudo, falava palavras para colocar Penina abaixo de chinelo. Imagina agora falando de Ana, imagina Ana convivendo debaixo do mesmo ambiente, imagina Ana vivendo debaixo, né, do mesmo teto e tendo que conviver, evangelista Mário, com aquilo, né? Cá para nós, Ana tinha ou não tinha todos os motivos de chegar diante do seu esposo, chegar
juntar toda a sua bagagem e tomar um rumo para a sua vida, para fugir daquele problema. Ana tinha todos os motivos para, não sei como é que era a sua locomoção naquela época, mas para pegar ali no primeiro ali, irmãos amados, algo para tentar sair e fugir do problema. Tinha ou não tinha esses motivos? Tinha. Por quê? Porque ela convivia debaixo do mesmo teto. Ana era carne e osso, como eu e você, acometido pelos mesmos problemas que poderíamos enfrentar ou estamos enfrentando. Mas aqui, irmãos, dentro desse texto, eu extraio uma grande lição, de superação, uma grande lição, que nos ajuda a superar os problemas da vida, que nos ajuda a superar as afrontas da vida, que nos ajuda a superar as palavras ao contrário. Tem palavras que é lançada, irmãos, que é pior do que um tapa. Tem palavras que mudam totalmente o rumo e a direção da nossa vida. Quem sabe tem pessoas aqui dentro, que tomou rumos alheios por somente uma palavra. Talvez uma lembrança lá do passado fez com que você tomasse outro caminho, pois que você entrasse para lugares que talvez você nunca imaginaria entrar. Simplesmente pela palavra de alguém que você nunca esperou, lançou sobre você. Eu me imagino aqui o sentimento de Ana dentro daquele lar, buscando aqui, irmãos, entender esse cenário, na verdade, aqui poderia ser ao contrário. Ana, por não gerar, por não poder alegrar o coração do seu esposo e alegrar a casa, Ana, ela tinha inveja de Penina. Por quê? Porque Penina gerava, Penina trazia alegria para o seu esposo. Penina conseguiu alegrar a casa, porque antes de Caleb nascer, as pessoas diziam que a criança, ela tem o poder de alegrar a casa. E hoje, com a prova que eu tenho, realmente é motivo de alegria. Às vezes nós chegamos com a mente, às vezes preocupada com alguma coisa, com os problemas que nos acarretam no dia a dia. Aí nós entramos dentro de casa, aí o filho, papai, vamos jogar bola. Eu falei, cara, está de noite, espera amanhecer para jogar bola. Mas eu penso que eu não vou. Quando eu for ver, eu estou jogando bola e o problema vai distraindo a minha mente, e daqui a pouco chega amanhã. Então, tinha que ter inveja de Penina. Ana tinha que irritar a Penina. Eu acreditei que isso poderia ser ao contrário. Mas observa, não. Mesmo Penina gerando, mesmo Penina tendo filhos, mesmo Penina trazendo alegria para dentro da casa, a Bíblia diz que ela a todo momento ainda a irritava Ana. Aí eu pude entender, irmãos, às vezes acontece assim na nossa vida. Às vezes não temos muita coisa para que as pessoas nos invejassem. Às vezes, olhando dentro das nossas condições, vimos que nós não temos motivos para alguém ter olho grande na nossa vida, desejar o mal para a gente, lançar palavras ao contrário para a gente. Às vezes nós ficamos numa situação, irmãos, enquadrada, vai dizendo, meu Deus, eu não tenho muita coisa para que aquela pessoa vire a cara para mim, para que aquela pessoa não aposte aqui na minha capacidade. Às vezes passando por isso, aí eu pude ver o real motivo, o porquê Ana passava por certas situações. Sabe por quê? Porque além de Penina ter a madre fértil, poder gerar, além de Penina alegrar a casa com as crianças, a Bíblia diz que Eucana dava porção maior para Ana, ou seja, o amor de Eucana estava sobre Ana. Aí trazendo para nossas vidas, sabe por que o mundo muitas das vezes, pastor João Luiz, vira as costas para nós? Sabe por que muitas das vezes as pessoas não gostam do nosso jeito de ser, do nosso jeito de vestir, do nosso jeito de andar? Sabe por quê? Porque nós somos a noiva. E a noiva de quem, irmão Célia? A noiva de Cristo. Somos a noiva dele.
serpente, né, irmãos? A serpente a todo momento é uma ilustração que muito aqui me edificou. A todo momento a serpente ela começava a perseguir o vagalume, e o vagalume com a sua astucidade começava a fugir da serpente, fugindo. Mas só que a serpente conseguiu alcançar ela para tragar aquele vagalume. E o vagalume ali encurralado, ele para e diz assim: Senhora serpente, antes de você me devorar, deixa eu lhe fazer 3 perguntinhas. E a serpente pode perguntar. Primeira pergunta: serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente olha para ela e diz: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar, porque serpente não se alimenta de vagalume. Então vai logo a tua segunda pergunta. E vagalume, eu vou perguntar: serpente, por que você quer me devorar? Eu te fiz alguma coisa? A serpente: não, tu não me fez nenhum mal. E a terceira: eu quero saber qual é o motivo que você tem para me devorar. A serpente olha, essa ilustração muito conhecida. Ela olha para mim, para o Rodrigo, e disse assim: você quer saber mesmo? Eu vou. Você quer saber por que eu quero te devorar? É porque o teu brilho. Jesus. É porque o teu brilho, todas as vezes que eu vejo você brilhar, todas as vezes que eu vejo você e clarear, vejo o seu brilho. Esse brilho muito me incomoda. Esse brilho me cria uma irritação muito grande. Esse brilho me cria um ódio muito grande. O desejo que eu tenho é de devorar a tua vida. Ei, meu irmão, agora deu para entender porque o mundo sempre vai te aborrecer. O mundo sempre vai virar as costas para você. Eu entro no que Jesus falou, porque se fôssemos do mundo, o mundo nos abraçaria, o mundo nos receberia, mas nós não somos do mundo. É por isso que ele vai nos aborrecer, e vamos continuar não sendo do mundo. Vamos continuar a brilhar, irritar, ainda que ela esteja irritada, vamos continuar incomodando. Então Ana, ela tinha todos os motivos para desistir, e o desejo aqui do adversário era o quê? Que ela desistisse de tudo. Mas eu extraí algumas lições da vida de Ana, irmãos, que muito aqui me enriqueceu espiritualmente, né? Ana, ela passou pelo período muito grande de humilhação, mas só que Ana tinha em mente que os humilhados seriam, quando a gente tem esse entendimento que os humilhados serão exaltados, a gente consegue se livrar de muitos problemas. Então, o processo da humilhação, ela é uma matéria que Deus estabeleceu para cada um de nós. Como assim, irmão Eli? Você afirma isso? Todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, que tem uma chamada diante do Senhor, que tem uma vocação diante do Senhor e que tem desejo de ser usado pelo Senhor, querendo nós ou não, nós vamos passar por um processo da humilhação. Por quê? Porque é uma matéria indispensável por Deus. Deus pode nos livrar de muitas coisas, Deus pode nos poupar de muita coisa, mas da humilhação não.
da humilhação eu e você vamos ter que enfrentar. Acredito que muitos que já passaram entenderam isso. E quem não passou ainda, se prepara, porque essa matéria vai chegar diante de você. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, no capítulo 2 Reis, capítulo 4, todos conhecem aquela história daquela viúva rápido. Todos sabem que os credores estavam batendo na porta daquela mulher. Para quê? Para um objetivo, para pegar os 2 filhos dela, para se servir como escravo. Para quê? Para trabalhar, para pagar uma dívida, porque o seu esposo agora é morto e ele deixou uma grande dívida. Aquela mulher, talvez, ela tentou de todas as formas quitar aquela dívida. Eu acredito que tudo que ela tinha de valor ela deu aos credores, para tentar se livrar daquela dívida, daquela vergonha que ela estava enfrentando, de credores na sua porta. Acredito que quando eles estavam para buscar os filhos, naquele momento ela ia tocar no seu lastro familiar. No seu coração ela não aceitou, ainda que levasse tudo que lhe pertencia, mas ali não. Ali começou a mexer, irmão, na família. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela recorre ao homem de Deus, que na época tinha por nome de Eliseu. Chega diante de Eliseu e diz: Eliseu, o meu marido me servia, ele era fiel, ele era servo, ele fazia tudo correto, mas ele me deixou uma dívida, e essa dívida eu não sei como quitar essa dívida. Os credores já estão na porta da minha casa batendo, já estão cobrando essa dívida, e eu não sei como eu vou pagar essa dívida. Eliseu talvez olhando, esperando em Deus uma palavra para consolar o coração daquela mulher. Deus, por intermédio de Eliseu, pergunta para ela se ela tem alguma coisa dentro de casa. Aquela mulher começou ali a caçar o que ela tinha de mais valor dentro daquela casa. Eu acredito que tudo que ela tinha de valor, ela já tinha entregado aos credores, e ela não lembrava mais de nada de valor dentro da sua casa. Eu acredito aqui que Eliseu, vendo a situação daquela mulher, Eliseu poderia ter solucionado um problema melhor para ela resolver. Eliseu ali, talvez direcionado por Deus, talvez coração de homem querendo ajudar aquela mulher, talvez Deus ministra no coração de Eliseu: Eliseu, dá um direcionamento para ela. As coisas de Deus nunca vai vir com facilidade. Se nós esperamos entrar em campanha e as coisas vão acontecer assim, como um toque de mágica, estamos enganados. Porque o caminho da bênção é um caminho estreito, e o caminho que Eliseu estabelece para aquela mulher é: não tem nada, tem um pouco de azeite, não tem? Faz o seguinte, Eliseu poderia falar assim: mulher, já vai para o teu quarto com o teu filho, que o milagre vai acontecer. Não poderia? Eliseu falou assim: ó, faz o seguinte, mulher, vai entre os seus vizinhos, pede vasilhas emprestados e depois vem aqui. Percurso estreito, sim ou não? Por quê, irmãos? Porque pedir é um ato humilhante. Porque quando nós pedimos alguma coisa, nós dependemos da resposta da pessoa. Nem todo mundo não gosta de pedir, porque pedir você vai com não, ainda que você alcance o sim, mas é um ato humilhante. Agora imagina um traço que Eliseu, Deus, por intermédio de Eliseu, traçou para aquela mulher. Aquela mulher sendo uma esposa de crente, de crente, batendo na porta, ó. Ei, filho, tem como você arrumar um pote emprestado, uma vasilha emprestada? Eu acredito que nem todo mundo emprestou. Eu acredito que ela levou na cara: ih, volta mais tarde que eu vou ver se dá para te emprestar. Batia na porta de outra: ih, eu vou perguntar ao meu marido se posso te emprestar alguma coisa. Batia na porta de: não, pode levar, você mesmo. Imagina ali, irmãos, o sentimento daquela mulher pedindo emprestado. Tem gente, não, Manuel, tem gente que tem uma cara tão limpa que pede, já acostumou a pedir, para ela não é vergonha pedir. Aí
Ainda que ela leve um não, sim, ela acostumou a viver desse jeito. Mas quem tem, irmãos, integridade diante de Deus, ela faz de tudo, ele faz de tudo para não pedir nada a ninguém. Porque Deus estabeleceu que nós não viveremos pedindo emprestados, está escrito. Mas nós teremos para emprestar. A palavra é verdadeira. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, irmãos, é inadmissível nós viver na dependência dos outros. Não generalizando que tem momentos da nossa vida que nós vamos depender sim um dos outros, mas isso é caso específico. Mas aquela mulher, eu acredito que ela passou muita humilhação pedindo. Imagina as palavras que as pessoas depois lançavam. Pô, não é crente? Só vive pedindo os outros. Imagina as palavras humilhantes que ela deve ter escutado ou ter alguém trazido para ela por trás. Mas aquela mulher teve que passar pelo processo dessa humilhação. Quando ela alcança o nível dos vasos, o que acontece? Ela leva diante de Eliseu. Quando ela chega com o resultado diante de Eliseu, Eliseu libera a palavra: mulher, agora vai para dentro da tua casa, você e os seus 2 filhos, fecha a porta. Por quê? Porque o milagre vai acontecer do lado de dentro. Eu imagino as pessoas do lado de fora criando cenários, porque tem pessoas que criam cenários da nossa vida. O que está acontecendo lá? Imagina os cenários, imagina as cenas de novela que já fizeram acerca da sua vida. Criam coisas, imaginam coisas, pensam coisas, afirmam coisas acerca da sua vida. Mas enquanto eles estavam pensando, criando um cenário, o milagre pelo lado de dentro estava acontecendo. Deus estava suprindo do lado de dentro a necessidade daquela casa. Deus estava resolvendo o problema daquela família lá do lado de dentro. Aos olhos humanos ninguém estava vendo, e não precisa ninguém ver não. Deus sabe reservar pessoas que apostam no seu milagre. Deus sabe quem está te apoiando e quem não está. Não se preocupa se algumas pessoas sumirem perto de você. Não se preocupa se algumas pessoas pararem de te mandar mensagem. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está separando. Nem todo que te apoiou vai viver com você o milagre que Ele determinou para a tua vida. Mulher, ela teve que passar pelo processo para alcançar o seu objetivo. Ela leva diante de Eliseu. Deus conhece, o final da história é de vitória. Eliseu disse: a partir de hoje tu não vai andar mais de cabeça baixa, porque quem deve anda de cabeça baixa. Não tem como o devedor andar de cabeça erguida. Imagina se bater de frente com quem deve. Tem gente que troca até de rua, tem gente que troca até, irmãos, dá até uma volta para não bater de frente com quem está devendo. Mas Eliseu disse: mulher, a partir de hoje ninguém bate mais na tua casa, ninguém vai na porta da tua casa cobrar a dívida. Vai lá, acerta a sua dívida, paga o que você deve e anda de cabeça erguida. Deus resolve, mas Deus deu um direcionamento para que ela passasse pelo caminho da humilhação. Então Ana, ela passou pelo processo da humilhação. O processo da humilhação não é eterno. Uma hora chega o final. E o segundo entendimento de Ana é que lá em Isaías vai dizer que no lugar da sua vergonha, Deus tem dupla honra. Então isso eu entendo que para Deus mudar o meu cativeiro, eu não preciso mudar de casa, eu não preciso mudar de município, eu não preciso fugir do problema, eu não preciso tomar um outro rumo na minha vida. Se Deus está dizendo, que no lugar da minha vergonha vai dar dupla honra, quem sou eu para revogar a palavra dele? Tem gente que quer que Deus muda a vida dele ou indo para um outro lugar, fugindo do problema a qual Deus próprio estabeleceu para abençoar a tua vida. E já estou chegando para o final.
E todos nós, irmãos, às vezes nós não compreendemos. Todos nós temos que ter uma penina na nossa vida. Moeli, que isso? Nós temos que ter uma penina. Qual o motivo que temos que ter uma penina na nossa vida? Quem tem uma penina na sua vida aí, irmãos? Se tu não tem, Deus vai apresentar uma. Por que, irmãos? Temos que ter uma penina na nossa vida. Temos que agradecer a Deus por ter uma penina na nossa vida. Porque a penina, ela se considera a ajudante do olheiro. O presbítero Rodrigo falou aqui da olaria. O ajudante do olheiro. O que era o ajudante do olheiro? Se você estudar como é que funcionava naquela época a olaria antiga, era o olheiro, tinha o ajudante do olheiro e tinha, o vaso. O olheiro botava suas mãos sobre o vaso e o ajudante, ele girava a roda. Então, para o vaso ser moldado, o ajudante tinha que girar a roda. Mas se ele não girasse a roda, o seu vaso ficava parado, poderia ser danificado. Então, penina considera-se o ajudante do olheiro. Ela está ajudando a moldar o nosso vaso. Já observou que depois que ela se levantou na sua vida, você passou a fazer as coisas mais certas? Você passou a se enquadrar mais no querer do Senhor? Até então, no exato momento, evangelista Mário, não está entendendo, mas você está entrando para dentro do propósito e você está preocupado com penina te perseguindo. Se tu pudesse entender, tu agradecia a Deus por causa disso, porque quanto mais penina perseguia Ana, mais Ana caía para o joelho. Quanto mais Ana caía para o joelho, mais Ana derramava lágrimas diante do Senhor. Se Ana não derramasse lágrimas diante do Senhor, ela não alcançaria o seu milagre. Penina na nossa vida está nos ajudando a chegar ao nível aonde Deus quer. Tempos de Jesus, a igreja está acomodada, sentada, todo mundo adorando, todo mundo ali festejando, a festa rolando solto naquela época, na igreja primitiva. Aí o que acontece? Se levanta Herodes, que era do mal. Às vezes a pessoa fala que o diabo se levantou. Não, é Deus que suscita ele e permite ele se levantar. Por que eu afirmo isso? Porque Isaías diz que os principados e as potestades estão sobre os ombros do Senhor. Se está sobre os ombros dele, é um sinal de que Deus está no controle de tudo. Lembra quando ele pediu para se andar com Pedro? Ele teve que bater a continência. Deixa eu se andar com a vida de Pedro por aí afora. Aí Jesus, irmãos, falou: não vai dar não. A Pedro não é o momento ainda de eu entregar ele nas tuas mãos para provar. Mas quando Pedro se converter, você pode tentar de todas as formas. Por quê? Porque eu vou estruturar Pedro, vou colocar Pedro no nível que eu tenho para ele. Aí sim, aí Deus passo a passo, Deus vai permitindo algumas coisas, irmãos? Eu tenho aprendido na minha vida, irmãos? Eu e minha esposa sempre conversa isso. Crente, hoje eu tomei isso para a minha vida. Não tem problema. Crente tem desafios a ser vencido. Desafios a ser vencido. Herodes se levantou no capítulo 12. A primeira coluna da igreja. A Bíblia diz que ele atravessa Tiago a espada e Tiago morre. Desestabilizou uma coluna que era da igreja. Herodes agora põe a mão em Pedro, que era pastor da igreja. Aprende Pedro e notifica: amanhã festa, nós vamos esperar a festa acontecer, o povo vir. Pedro vai morrer diante dos olhos de todos. Então o decreto de Herodes era matar o pastor na festa, no dia seguinte. Mas que quando chegou no ouvido da igreja que Pedro estava preso, o que a igreja fez?
a igreja se uniu e voltou para o propósito da oração. Aí eu imaginei o Senhor lá de cima olhando e vendo a igreja unida, Emanuel, clamando pela vida do pastor Pedro, a igreja invocando ao Senhor, e muito se alegrou o coração de Deus e disse: Deus, eu tive que levantar e suscitar Herodes para vocês voltar para o propósito. Ei, meu irmão, as coisas que se levantam para tentar nos afligir, ela tem o poder de nos jogar para dentro do propósito aonde Deus quer. Lembra de José? Agora imagina se não fossem os irmãos de José jogar ele dentro de uma cisterna. Imagina se os irmãos de José não vendessem ele para o Egito como escravo, né, Vaguinho? Imagina se José não parasse dentro da casa de Potifar. Imagina se José não fosse injustiçado pela esposa de Potifar. Imagina se José não fosse preso inocentemente. José não alcançaria o objetivo que Deus tinha para a vida dele. Todos os problemas que se levantou na vida de José foi um canal que Deus usou para colocar José aonde ele tinha determinado o acesso, os meios que Deus vai nos colocar. Eu não sei, mas eu tenho a certeza de uma coisa: todos os problemas que tentam se levantar para tentar nos afligir é um canal que Deus está usando para jogar a gente bem para dentro do propósito dele. Eu acredito aqui que se Ana pedisse a Deus para engravidar, para apresentar para sua rival, Deus nunca iria conceder o desejo do coração dela. Enquanto nós estivermos com esse sentimento de provar para alguém alguma coisa, as portas e a janela do céu nunca hão de se abrir para nossas vidas. Eu acredito que todas as vezes que Ana estava angustiada, ela dobrava os seus joelhos e dizia: eu tenho que engravidar, porque eu tenho que mostrar para ela que eu também posso. Enquanto nós estivermos com este sentimento de competição, nada vai acontecer na nossa vida. Nada vai ser solucionado na nossa vida. Enquanto eu sentir o desejo de devolver a minha afronta, de fazer ela reconhecer quem eu sou de fato, quem eu fui ficou para trás. Por quê? Porque ele já jogou no mar do esquecimento. Hoje nós somos uma nova criatura, lavada no sangue puro carmesim, e se tornamos uma nova criatura. Temos que esquecer quem nós éramos e viver o que nós somos daqui em diante. Quem tem que mudar não são elas, não são eles, somos nós. Oh, Espírito, tudo aqui. Às vezes nós esperamos mudanças alheias, às vezes nós esperamos mudança dos outros, quanto que na verdade nós que temos que mudar. Nós que temos que ser uma pessoa melhor na presença de Deus. Eu acredito que enquanto Ana estava com este sentimento, Deus não manifestava a sua glória. Talvez tem pessoas que já estão caminhando há muito tempo e ainda não entendeu isso. Tem pessoas que talvez estão caminhando há muito tempo e não conseguiu liberar o seu coração. Estamos dentro de uma campanha lá, irmãos. Uma campanha que tem mexido muito com a nossa estrutura, quando que Deus só mudou o cativeiro de Jó, quando ele abençoava, pastor, os seus amigos. Eu falei aqui semana passada, Deus nunca abençoou Jó, quando Jó, ele amaldiçoou o seu dia no seu nascimento. Deus não mudou o cativeiro quando ele negou ali os pratos, as vontades do adversário e fortaleceu no Senhor. Não, Deus só mudou o cativeiro dele quando
ele abençoou os seus amigos. Aí cá para nós, quem eram os amigos de Jó? Aqueles que no momento da sua situação, no fundo do poço, cometido com enfermidade, com o pé na cova, olhou a situação dele e virou as costas. Criou em Jó feridas que talvez ele poderia carregar para o resto da sua vida, feridas que ele poderia, irmãos, até a sua velhice carregar, né? Feridas de desprezo, feridas de decepções. Ele poderia carregar aquilo, e Deus sabia que ele poderia carregar aquilo, porque ele foi vítima daquelas feridas. Mas Deus olhou para o coração de Jó e só mudou o cativeiro de Jó quando Jó abençoou todos eles. Senhor, abençoa, Senhor, prospera, Senhor, levanta, Senhor, eleva, Senhor, ó Deus, Deus foi abençoando. E quando Deus viu esse sentimento em Jó, a Bíblia diz que Deus mudou ali o cativeiro de Jó, e tudo aquilo quanto Jó tinha, Deus ainda deu em dobro. Então, o que Deus queria sobre a vida de Jó, de Ana? Deus queria levar Ana ao nível para que ele pudesse entregar nas mãos de Ana o propósito do seu coração. Irmão, ali ainda não alcancei o propósito do meu coração. É porque ainda nós não estamos no nível que Deus determinou para a nossa vida. Ah, mas o nível não chegou, mas um dia vai chegar. Deus traçou um nível para a vida de cada um. Deus traçou um nível para a vida de cada um. Vou repetir porque eu estou me arrepiando todo. Deus traçou um nível para a vida de cada um de nós. Para me terminar, quando Ana alcançou o nível que ela implantou no seu coração, não cultuar do mesmo jeito, tudo começou a mudar na vida dela, irmãos de céu. Caiu a ficha em Ana dizendo: eu estou indo, eu estou fazendo da mesma forma e nada está sendo solucionado. Aquele dia marcou a vida de Ana. Por quê? Porque ela resolveu fazer de uma forma diferente. Orava, Ana buscava, mas buscava de uma forma errônea, pedia de uma forma errônea. Deus nunca vai nos abençoar, irmão, para esfregar na cara de ninguém a nossa bênção. Enquanto nós tivermos esse pensamento, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Mas quando nós determinar a mudança, como Ana determinou, eu acredito que aquele dia o Espírito tomou Ana do alto da cabeça à planta dos pés. Quando Ana entra no templo, quando Ana dobra o joelho, eu não sei a oração que Ana fez, mas Ana disse: Senhor, se benignamente atentares para a tua serva, e desse ventre nascer um filho varão, eu lhe entregarei por todos os dias da minha vida. Quando Ana faz aquele voto, Deus olha dos altos céus e diz que o coração dela não está mais para tentar afligir a sua rival. O coração dela não está mais para competir na afronta. O coração dela não está mais para tentar esfregar na cara de Penina. Ela entendeu que o milagre que ela vai receber é para minha glória. Ela entendeu que é para a glória do meu nome. Ela entendeu que não precisa provar para ninguém, aleluia, a vida que ela está vivendo. Quando nós entender que o que Deus vai fazer na nossa vida é para a glória dele, aí a madre está fechada começa a se abrir nas nossas vidas. Eu já entrego que já venceu o meu horário. Tudo aquilo na vida de Ana, o diabo não foi o diabo que se levantou para dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem encerrou a madre de Ana não foi nenhuma obra de macumba. Quem encerrou a madre de Ana
Não foi nenhuma palavra lançada ao contrário da sua rival. Quem cerrou a madre de Ana foi Deus. Tem coisas na minha e na sua vida que não foi cerrado pelo homem, foi cerrado por Ele. Sabe por que Ele cerrou? Porque Ele precisa tratar-nos de nós. Por isso que eu disse no início que a bênção que Deus tem traçado para a nossa vida nunca vai vir de mão beijada. Porque o primeiro a Ele preparar não é a bênção. Capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, né? Assim está dito: aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviu, e não chegou lá dentro da tábua do teu coração, são todas as bênçãos que Deus traçou ou preparou para a sua vida. Se Ele preparou, já está pronto. Se eu convidar alguém para almoçar na minha casa, é porque o almoço está pronto. Ei, quem Deus vai preparar, irmão? Eu e você. Ah, mas foi ela que errou comigo, mas foi ele que errou comigo, mas foi ele que lançou palavra. Não tem problema, Deus não quer tratar dele, Deus quer tratar de você. Se você se acha certo, vá até ele e se conserta você. Por quê? Porque você liberando esse perdão, você está abrindo caminhos fáceis para Deus abençoar a sua vida. Ei, se até o dia de hoje teus caminhos estão trancados, nada ainda aconteceu na tua vida, rever os seus conceitos, pede a Deus para te apresentar o que está acontecendo na tua vida. Ei, Deus está tratando, irmão, de corações que começou a criar raízes de amargura contra as pessoas alheias. Tem pessoas que te causou um caos muito grande, que até hoje você não conseguiu se libertar desse mal. Hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para dizer: libera esse coração hoje, libera esse perdão hoje, tira essas mágoas do coração, abra teu coração, porque o que Deus tem para você, que Deus tem para minha vida, vai, irmãos amados, superar todos os traumas, vai superar todas as perdas, vai superar todos os problemas que nós já enfrentamos lá atrás. Ei, Deus tem coisas grandes para a tua vida, Deus tem coisas grandes para a tua família, Deus que quer te elevar a um patamar maior, mas não depende mais de Deus, depende de você usar a chave certa para abrir aquilo que está trancado. Eu creio que o segredo que Deus liberou para nossas vidas nessa noite, cada um de nós vamos fazer uso, irmãos, e com certeza a vitória vai ser certa, porque aqui no Cântico de Ana, ela disse que até a Estéria teve 7 filhos. Algo impossível aconteceu na vida de Ana. Se aconteceu na vida de Ana, se Deus lembrou de Ana, porque Deus nessa noite não pode lembrar de mim e não pode lembrar de você. Fique com esta palavra na tábua do vosso coração e creio que vai surgir um grande efeito para a sua vida. E eu agradeço aqui a rica oportunidade.